está guiado, conduzido no Espírito Santo, não vem de encontro à palavra, não vai de encontro à doutrina de Cristo. Se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Isso é o que a Bíblia revela. Então, por isso que há uma grande divergência, porque cada um, dentro da direção do seu espírito, para falar dentro da sua sabedoria. Agora, nós temos que se submeter à palavra e falar na direção do Espírito Santo, que nos guia é na palavra, não é na minha interpretação, não é na minha doutrina particular, não é no meu entendimento, não é no meu achismo. O Espírito de Deus vai me guiar para pregar a palavra pela palavra. É isso que eu estou fazendo aqui. E Pedro vai falar o mesmo contexto que Paulo falou a Timóteo. Olha o que Pedro vai falar aqui, diante daquilo que Paulo falou a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Aí Pedro agora vai falar aqui, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Pedro vai dizer, sabendo primeiramente isto o quê? Ele vai continuar. Sabendo primeiramente isto, vocês têm que entender isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Vocês têm que ter essa convicção. Vocês têm que crer nas Escrituras como inspirada por Deus. Revelação de Deus. Não é do homem. Porque tem alguém dizendo aí que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a Bíblia não é a verdade de Deus, a revelação. Você está vendo como o diabo ele é, meu irmão? Até da Bíblia, porque esse é o trabalho dele, né? Depois que este livro santo, não um livro santo, mas a santa revelação deste livro, foi preparado, o diabo trabalha até hoje para destruí-lo. Como ele não consegue destruir, porque assim Deus determina que ele permaneça, para que todos tenham acesso a ele e tenham conhecimento, ele trabalha para tirar o seu entendimento do livro. Ele trabalha para cegar a sua visão, não deixando você ver a luz. Ele trabalha para fazer você negar a verdade. Como tem levantado muitos homens para negar a palavra, irmão. Eu fico olhando que homens que diz que é de Deus. Tanto teólogo aí dizendo que é de Deus. Tanto pastor e pregador. O que estão pregando está negando a palavra. Porque céu não existe. Inferno não existe. Condenação não existe. O diabo não existe. Não tem mais pecado. Porque não sei o quê. Está negando a palavra. Então o diabo ele vem trabalhando. Quantos não foram mortos por pregar essa palavra? Quantos livros Bíblia foram queimadas para não chegar ao conhecimento do povo? E o diabo teve um tempo na história chamada o período da Inquisição, usando o sistema católico romano, esse sistema do inferno religioso, que diz que é de Deus, que não é. A gente conhece pela prática, pelo que eles vivem lá. Eu não estou julgando as pessoas, estou julgando o sistema religioso, dentro do que ele ensina, dentro do princípio, dentro da doutrina, que não condiz com a de Deus. O sistema católico romano religioso é do diabo, digo com toda a convicção. Não estou me dirigindo às pessoas que estão lá, estou me dirigindo ao sistema doutrinário de conceitos, de princípio. É do diabo, porque o diabo usou esse sistema romano religioso, que tinha o poder no tempo, que era o Império Romano, que no período de Cristo governava, subjugava ali os judeus e dominava uma parte do mundo, o Império Romano. E o diabo usou esse império com essa força para perseguir os que pregavam a palavra, para queimar, tentar destruir esse livro. E hoje esse povo vem dizer, dentro desse sistema que é a igreja verdadeira de Cristo, ó, é a igreja católica. Primeiro, Cristo não deixou a igreja católica com instituição do Estado romano. Cristo não fundou nenhuma igreja, instituição. Igrejas são pessoas que se convertem a Cristo, não é um sistema religioso. Cristo não deixou nenhum sistema religioso como verdade para o povo ir para buscar a Deus. Cristo, ele é a própria verdade.
aonde nós temos que estar nele para encontrar Deus. Não é dentro de igreja nenhuma. Nem católica, nem evangélica, nem espírita e por aí vai. Então, o diabo tenta destruir essa palavra. Como não consegue, porque Deus ele vela pelo cumprimento dela, vai se cumprir, e todos vão ter ela, porque é a palavra que vai julgar a humanidade. Foi o que Jesus disse em João 12, 48. Que é a palavra que vai julgar quem não crê nela. É a palavra. O princípio do juízo de Deus é a palavra. Justamente o homem entrou em condenação porque não deu ouvido à palavra. E o princípio do juízo de Deus é a palavra. Todos vão ser julgados por ela. E como o diabo ele não consegue destruir a palavra, porque Deus assim vela para que ela permaneça aqui, sendo levada ao conhecimento do povo, o que é que ele faz? Lucas 8:12. Ele tira a palavra do homem. Ele tira o homem do entendimento da palavra. Ele não deixa o homem crer na palavra. Ele não deixa o homem dar crédito à palavra. Ele faz o homem desacreditar, ignorar, desprezar a palavra. Para que isso? Para que o homem não alcance a salvação. Não chegue a Deus. Para que o homem continue na miséria da condenação do pecado. Por isso que Satanás ele faz as pessoas serem incrédulos e não dar ouvido à palavra. Porque esse é o trabalho dele. Ele não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele quer tirar a palavra do seu conhecimento. Igreja ele está levantando aí muitas e muitas. Pastores, pregadores, ele está levantando muitos e muitos. O que o diabo trabalha para tirar de você não é você de igreja. É a palavra do seu entendimento. É tirar a sua atenção da palavra. É fazer você desprezar a palavra. Porque essa palavra é a verdade, por onde você vai ter a direção da salvação. E essa direção leva a Cristo, não é nenhum local. Por isso que o diabo trabalha para desfazer essa palavra. Está levantando aí leis no Congresso para impedir os que pregam a verdade de pregar a verdade. Isso vai acontecer. Mas a verdade não vai deixar de ser pregada. Porque aonde eu estiver, eu vou estar pregando a palavra, porque ela não está presa na minha boca. Eu não preciso de um espaço, instituição, igreja, púlpito de igreja, para pregar a palavra. Jesus não precisou de púlpito de igreja para pregar a palavra. O ministério de Jesus foi com as pessoas, nas cidades, nas aldeias, nas ruas, nos caminhos. O ministério dos apóstolos não foi dentro de igreja, foi com as pessoas, nas cidades, nas ruas, nos locais públicos. Não era no local centralizado, exclusivo, onde hoje o povo prende a multidão, privando a multidão do ensino, do conhecimento de Deus. Como se Deus estivesse preso, limitado, ali, centralizado, dentro de igreja. E o povo só vai ouvir e receber de Deus lá. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para fora. Fora de tudo, fora do mundo. Fora do sistema das trevas. Fora do domínio do homem. Fora do sistema religioso. Para poder estar livre em Cristo. Pregando a todos, não dentro de uma limitação de ministério. Não dentro de uma ordenança de igreja, do homem. Aqui, só prega se for aqui. Só prega se for no nosso ministério. Só vai para trabalho evangelizar se for do nosso ministério. Cuidado. Sejam libertos. Saiam daí. Então o diabo trabalha para tirar essa palavra. Mas Deus faz isso. Ó. Levanta homens, como eu e muitos que estão por aí, pregando a palavra. Em todo lugar onde tem gente alcançando. Internet, na praça, na rua, nos ônibus, na escola, em casa, no trabalho. Se tem um lugar onde o povo não está ouvindo a palavra, é dentro de muitas igrejas. Não estou generalizando, tá? Mas a conversa é não, você tem que vir para a igreja, você tem que vir para a igreja buscar a Deus. Se tem um lugar que Deus não está, é dentro de muitas igrejas. Cuidado. Reflita nisso aí, tá? Não estou aqui condenando nem julgando ninguém. Estou falando fato, realidade e verdade. Diante do que é notório. Não estou generalizando também. Mas se tem um lugar que Deus não está, se tem um lugar que o povo não está aprendendo nada de Deus, é dentro de muitas igrejas. Porque o lugar da gente aprender a Deus é a palavra. Aprender de Deus é a palavra. O lugar da gente encontrar a Deus
é por meio de Cristo, se convertendo a Ele. E a palavra é que nos conduz a Cristo. Está entendendo isso? É por isso que temos que pregar, para que aqueles que ouvem e crê sejam salvos. Então a palavra de Deus é inspirada, irmão. O próprio Paulo disse isso, escrevendo a Timóteo, capítulo... Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E agora Pedro também vai dizer a mesma coisa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras, não é essas profecias que estão por aí não, tá? Cuidado, meu irmão, cuidado. Aqui eu advirto você dentro do ponto que a palavra esclarece. Onde você está vivendo ponto cego. Tem muita gente atrás de profecia, mas por aí de púlpito de igreja. A profecia que você tem que conhecer e seguir é a profecia das Escrituras, tá? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é particular interpretação de ninguém. É interpretação particular de ninguém. As profecias das Escrituras, não foi Paulo que quis falar. As profecias das Escrituras, não foi do homem que profetizou dentro do seu espírito pessoal, dentro da sua imaginação. A palavra de Deus vai dizer que Deus usou homens. Olha aqui. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está aí a prova de que essa palavra é a palavra de Deus. Porque foi inspirada por Deus. O Espírito Santo é Deus. Foi inspirada por Deus. O que Deus usou foi os homens. Mas não na interpretação e nem na própria visão do homem. Deus usou os homens, inspirou-lo com o Espírito Santo. Inspirou os homens com o Espírito Santo para revelar, para trazer ao nosso conhecimento toda a revelação dele para nós na Bíblia. Como é bom conhecermos a verdade, sermos instruídos dessa forma, para a gente aprender de Deus. A palavra nos ensina. Porque tem muita gente aí ensinando muita mentira em nome de Deus. E o pior, muita gente está seguindo esses homens. Muita gente está sendo discípulo dos mentirosos, dos enganadores, dos falsos profetas. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quando Jesus ele adverte isso, ele está orientando os seus discípulos, sua igreja, seu povo, para ter cuidado com aqueles que vêm trazendo a palavra, trazendo visão, trazendo revelação, dizendo que é ungido de Deus, formulando doutrina, trazendo ensinamento, instruindo o povo. Esses são os falsos profetas, que levam para o povo conceitos que não é o de Deus. Por isso que são falsos. Mas eles se parecem de Deus. Eles dizem que são de Deus. Eles falam coisa de Deus. Eles usam a palavra de Deus. Mas para atrair sua atenção. Porque eles fazem tudo isso. Mas dentro deles, quem está operando é o espírito do engano. É o espírito das trevas. Não é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, interiormente são lobos. Lobos são aqueles que estão atrás de destruir, devorar a tua fé, a tua comunhão com Deus. E o diabo sabe que para fazer isso, tem que manipular, tem que se fazer que é de Deus, para enganar aqueles que estão buscando servir a Deus. E só engana os simples. Por isso que a Bíblia diz que os simples morrerão na sua simplicidade, porque não são prudentes. Por isso que Jesus está sempre dizendo, sejam prudentes. Acautelai-vos dos falsos mestres.
Jesus está dizendo, olhe, tenham cuidado, sejam precavidos daqueles que estão ensinando, que não são verdadeiramente vindo de Deus. Eles dizem que são de Deus. Eles parecem ovelha, mas são lobos. Lobos devoradores. O diabo levanta esses homens para destruir o teu entendimento de Deus e para te impedir de conhecer a verdade de Deus. Cuidado. Agora, interessante é que Jesus vai dizer assim, pelos frutos o conhecereis. Meu irmão, eu acho interessante que Jesus ele sempre está orientando, ele não deixa ninguém na dúvida. Jesus nunca deixa ninguém na interrogação. Jesus sempre esclarece, porque ele quer que a gente conheça a verdade. Ele quer que a gente tenha o entendimento. Ele quer que a gente tenha o conhecimento. Aí tem um bocado de mentiroso aí, falso profeta, que prega e diz assim, olhe, não busque entender não, é mistério de Deus. É um bocado de gente mentirosa, meu irmão. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe discernir e sabe observar os mentirosos que estão aí pregando em nome de Deus. Porque eles não são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque eles pregam contrário ao Espírito de Deus. Enquanto a palavra diz que nós devemos julgar, segundo a reta justiça, que nós devemos fazer prova de Deus, que nós devemos analisar para saber qual é o Espírito que está ali operando. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes, que nós temos que estar pronto para questionar, aí os homens estão dizendo por aí, olhe, não questione o seu líder, não questione o seu pastor, olhe, não julgue, olhe, não toque, olhe, não faça a prova não, não duvide não. Não é assim. Olhe, não busque entender que é mistério. A palavra manda a gente ser lúcido, sóbrio, inteligente, analisar tudo, reter o que é bom, estar mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. A palavra nos manda ser prudente, sim. Seja prudente. Sabe qual é o maior erro da igreja hoje? Que não questiona, não usa o senso crítico. A igreja recebe tudo calada e ninguém protesta, ninguém questiona, ninguém usa o senso crítico, porque o povo foi calado, o povo foi ameaçado a não questionar, porque senão Deus vai pegar porque está questionando o pastor, o líder, o presidente, o ungido. Que é isso, irmão? É por isso que o povo hoje recebe tudo, é discipulado, é guiado, é instruído, é discípulo dos homens dentro da igreja. Nós temos que ler a palavra de Deus, o que aconteceu com os crentes bereanos, e seguir o exemplo ali também. Era Paulo pregando. Paulo não era o pastorzinho da igreja A, B ou C, não. Era Paulo pregando. Mas os crentes lá em Bereias, eles não se preocupou se era Paulo. Porque eles não se deixou levar por Paulo. Eles estavam sendo ali observador das Escrituras. Eles estavam ali querendo receber, a direção não é de Paulo, é das Escrituras que Paulo tinha que pregar. E os crentes bereanos, eles examinavam se tudo que Paulo pregava estava nas Escrituras. Os crentes de hoje